deixa eu falar sobre o Brian Palácio, só um momentinho de reflexão. Quarta-feira, eu já falei que eu assisto jogos aleatórios assim, que é uma beleza. Quarta-feira à noite, eu tirei a noite para assistir Atlético Nacional de Medellín e Nacional do Paraguai. O Atlético Nacional de Medellín... Chega logo, Claudinho, em BH. Uma água! Tinha perdido o primeiro jogo por 1-0 no Paraguai e tomou de 3 jogando em casa, num vareio de bola. O Palácios entrou no jogo. Chega bem pertinho. Ele é reserva? Ele não viu a cor da bola. O time do Atlético Nacional é uma água. O Atlético aumentou a proposta. E ele é reserva? Acredito que o Thiagão tem essa informação pra gente. Eu vou te falar uma coisa, se eu estivesse mexendo nessa negociação, vou falar só pra você, devagarzinho, baixinho, eu diminuí a proposta. Thiago Fernandes, traz informação pra gente. Então, Eltinho, o Atlético tinha feito uma oferta de 2 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 10 milhões de reais, pela aquisição do Brian Palácio, atacante de 21 anos, que defendeu a seleção colombiana, inclusive no pré-olímpico, que foi disputado no início do mês de fevereiro, entre os meses de janeiro e fevereiro, na Venezuela. E aí a primeira proposta foi recusada pelo Atlético Nacional, que pediu 4 milhões de dólares, que dá cerca de 20 milhões de reais. O Galo subiu essa proposta, ofereceu cerca de 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais na cotação atual, pela aquisição do jogador e acredita que nesse momento seria possível chegar a um acordo com o clube colombiano. O Galo está tentando convencer os colombianos a aceitar uma oferta ligeiramente inferior à pedida deles neste momento. Então o Atlético acredita que é possível sim chegar a um acordo. A situação ainda não está desenrolada, não está fácil, não está encaminhada, mas dentre os jogadores que o Atlético quer nesse momento, a situação do Brian Palácio é a que pode, de fato, chegar a um desfecho positivo. Então o Galo está avançando gradativamente na questão envolvendo a possível chegada do Brian Palácio à cidade do Galo. Ô, Breno Galante, por favor, agora você que me socorra. Eu já dei meu palpite. Tô achando o valor alto demais para um futebol torcedor normal. Breno, por favor. Eu não acho que é um jogador que vai resolver o problema do Atlético. Eu estava comentando aqui fora do ar, né? O nosso Bruno Garcês, grande abraço para ele, lá do canal Sudaca Brasil, fez uma avaliação, ele que acompanha muito bem o futebol sul-americano, e disse que é um jogador normal para compor o grupo, para compor o elenco. E eu vejo uma chegada de um jogador desse para compor o elenco, você tomando espaço de garotos da base que estão no elenco. Isaac, Cadu, esses jogadores estão brigando por uma vaga no ataque do Atlético. Brigando por uma vaga, não. Brigando para tentar ter uma oportunidade de jogar alguns minutos. Chega um jogador como esse, a prioridade vai ser o quê? Colocar o Brian Palácio ou colocar os garotos da base? Vai ser o Palácio. Ele tem uma dúvida, Breno e Elton. Ele tem passaporte europeu? Porque às vezes isso joga esse valor pro alto. Porque por um jogador que nem titular num time desses realmente complica, né? O que eu posso entender é só que ele tem o perfil da SAF. 21 anos, um jogador que se vier aqui estourar, é de seleção, né? Você pode fazer dinheiro, é de seleção, disputou pré-olímpico, então você cria uma expectativa de você ter um retorno financeiro com ele. Mas é uma aposta. É uma aposta. Não passa de uma aposta. Eu acho que o Atlético hoje precisa de peças de reposição, principalmente para o seu time titular no banco. Jogadores que cheguem e resolvam um problema. Você perde um Pavon, é uma perda significativa. Um jogador experiente, um jogador que, por mais não era titular, mas ele era um 12º jogador. Os 4 primeiros jogos da temporada, ele entrou nos 4 jogos no segundo tempo. Você traz um jogador como esse, para mim é uma aposta, assim como o Alisson hoje está sendo e está entrando e resolvendo o problema. Eu não vejo com bons olhos, acho que é um valor, inclusive, alto para um jogador como esse, né? Mas a gente tem que torcer para que dê certo, né? Se ele vier, né? Pedro, é mais uma, essa aí, aquelas negociações de verdade, né? Acho que o Thiago falou de dar resposta ao torcedor, né? Sim. Às vezes é tipo de tá aí, contratamos. Mas às vezes não é melhor investir esse valor de uma forma melhor ou dar chance ao Alisson, que às vezes pode ter um futebol além desse que já apresentou e agradou,
do que vir um jogador que vai demorar a se adaptar. Não é o diferencial dentro desse time do Atlético Nacional, tá, gente? Na minha visão, e também o Bruno Garcês, que é entendedor, estudioso a respeito de futebol sul-americano e esteve aqui com a gente, do Sudaca, ele apontou também o Ocampo, que é melhor jogador que o Brian. Então, enfim. Não, eu não faria essa contratação não, viu, Elton? Eu faria uma contratação para um setor que o Atlético precisa de mais urgência. Um lateral com esse valor e um lateral que tenha potencial de revenda. O Atlético precisa de jogador de lado de campo? Precisa. Mas, já que tem o Alisson, já que tem os jogadores da base pedindo passagem, contrata um lateral, um jogador que vai ser uma emergência, assim, vai suprir uma emergência a curto prazo. Agora, esse jogador, o Brian Palácio, eu vi jogar só uma vez, também não vi nada que me chamou a atenção. Não é um jogador que também me encheu os olhos. O time do Atlético Nacional, você falou muito bem, Bel, time fraco. Depois que o Paulo Autuori saiu de lá, o time piorou ainda, porque foi vice-campeão daqueles torneios colombianos. Entender esses formatos de campeonato sul-americano, às vezes é bem complicado, mas foi vice-campeão de um dos torneios colombianos, mas realmente o time piorou. E com ele, realmente, eu não vi aquela coisa que o Atlético tem que pagar esse valor. Não é um jogador que valha isso ainda. Pode valer no futuro, tudo bem, ele tem 21 anos, pode chegar a 23, já valendo isso. Hoje não vale. O Atlético deveria procurar um jogador, se ele quer um jogador com poder de revenda, um jogador que vá ser utilizado no time titular. Lateral é uma carência do time do Atlético, um lateral direito. O Atlético precisa urgente de um lateral direito. Tem dois, Pedro. Tem isso, tem dois, mas os dois... Tem três, né? Tem três com o Vitinho. Bom, o Vitinho não joga, né? Aqui,